Hoje você vai aprender a melhor forma de estudar arquivos em PDF. Vem comigo. Antes de você fazer a leitura de qualquer artigo, um estudo, né, de qualquer livro, arquivo em PDF, faça um escaneamento do artigo. Leia o título, veja quem são os autores, dá uma lida se tem resumo, e dá uma olhada nos títulos que tem a seguir. Ó, introdução, método, desenvolvimento, modelo cognitivo comportamental para a dependência química. A seguir, nós temos técnicas cognitivo-comportamentais, por ser um artigo de psicologia, prevenção de recaídas. Por fim, temos considerações finais e referências. Qual é a melhor forma para você aprender qualquer assunto em arquivos em PDF? Gente, a melhor forma é aquela que se encaixa com você. Eu não estou te dizendo que essa daqui é a melhor, mas coloquei só esse título no vídeo para que você entenda o seguinte: a melhor forma é aquela que funciona para você. Dessa forma aqui é o jeito que funciona melhor comigo, mas você vai testar, adaptar para o seu jeito, para a sua realidade e ver se vai funcionar ou não. Porque às vezes você não gosta de um determinado assunto, não é porque o assunto é ruim, não é porque você às vezes tem uma dificuldade de fato naquilo. Às vezes é porque você está usando um método errado, ou está utilizando um método que não te favorece, um método que não está de acordo com o seu jeito de ser, com o seu jeito de aprender, que todos nós temos várias formas de aprender. Essa daqui é a forma que eu aprendo melhor. Geralmente eu estudo ouvindo música, só que como eu estou aqui falando com vocês, não tem como eu ouvir música. Mas eu faço isso por quê? Para poder não ficar ouvindo o que está ao redor e para poder me concentrar melhor. Tem gente que não consegue, tem gente que consegue, fica com cada um. Aqui temos um resumo, previamente, vai falar sobre o consumo de drogas. Como eu já li esse artigo, está ali no celular, mas estou lendo aqui agora no computador para poder fazer algumas marcações que no celular não fica tão legal quanto o jeito que eu gosto de fazer no computador. E vai falar que a TCC, que é a terapia cognitivo comportamental, tem sido, né, uma das melhores técnicas, né, para poder alcançar o objetivo, para que a pessoa permaneça mais tempo sem o consumo de drogas. Lembrando aqui que a TCC, a gente na psicologia, afirma o seguinte: não existe ex-viciado, existe apenas viciado controlado. Então, para você que é estudante de psicologia, que gosta de aprender psicologia, já vai entender esse conceito. Logo na introdução, ele diz que é dependência química, né? Como que ela é identificada. Então, como é que eu gosto de estudar? Eu vou aqui, eu estou usando o Foxit Reader, tá? Eu gosto muito desse daqui para usar no notebook. E eu gosto em comentar, e caixa de texto ou máquina de escrever. Tem gente que gosta de balão de comentário, fica a critério. Você usa o que melhor for para você. Eu gosto da caixa de texto. E aqui em cima ou ao lado do parágrafo, que tem algo interessante, né? Ou eu gosto também da máquina de escrever, que às vezes fica melhor para poder diminuir aqui o tamanho. Então, eu coloco aqui, ó. Eu faço uma pergunta, eu coloco assim: como a dependência química, aí dá o enter, né? É identificada. Ou seja, isso eu estou me dizendo para mim mesma que nesse parágrafo aqui eu respondo a essa pergunta: como que a dependência química é identificada? Alguns momentos, dependendo do parágrafo, às vezes eu faço um breve resumo do conceito que está sendo falado naquele parágrafo. Tá? Então, às vezes, ao invés de eu colocar só uma pergunta, às vezes eu coloco com as minhas palavras o conceito que está sendo dito naquele parágrafo, para internalizar melhor o que está sendo dito, tá? Então, vai a critério também de você na hora que você está seguindo. Geralmente, em amarelo é o que eu destaco de mais importante, né? E em alguns momentos vai ser algumas palavras, em alguns momentos vai ser a frase inteira, depende. Aí, logo em seguida, tá? Eu estou aqui seguindo meu celular, onde que eu marquei lá, ele vai estar falando mais à frente, né? De acordo com o modelo cognitivo, a forma como o sujeito percebe situações se interfere nas reações motivacionais. Aí tá. A terapia cognitivo-comportamental, de que forma que ela é utilizada? Ela é utilizada para o tratamento da dependência química, por quê? Né? Então, por que que a terapia cognitivo-comportamental é utilizada para o tratamento da dependência química? Então, ó, eu pego aqui, ó, copio, já ponho aqui na minha perguntinha. Aí eu só mudo aqui no começo. Porque a terapia cognitivo-comportamental, eu vou aqui na mãozinha, reduzo o tamanho, tá? Não ficar em cima, coloco aqui. E claro, eu marco também, né, a resposta da pergunta.
pois ela baseia-se na análise e na alteração dos pensamentos automáticos, assim como nas crenças distorcidas que provocam emoções e comportamentos disfuncionais. Então, às vezes eu coloco também aqui no próprio comentário, enumerado o que ela, por que ela é utilizada. Então, coloca assim, ó, por exemplo, baseia-se, né? Eu coloco assim, porque ela se baseia, já coloco nas minhas palavras, ela se baseia em, aí coloco, tópicozinho, análise, alterações, pensamentos automáticos, crenças distorcidas que provocam emoções e comportamentos disfuncionais. Eu vou lá no mãozinho de novo e vou reduzir e aumentar. Colocando dessa forma, para mim, fica muito mais visual, às vezes, tá? Do que simplesmente marcar no texto a resposta. Às vezes, para mim, assim, fica muito mais visual, na hora que eu estou estudando. Aí, você vai depois aqui, ó, o objetivo da TCC. Então, eu coloco aqui ao lado, de novo, aqui, ó, objetivo da TCC. Às vezes, eu não coloco forma de pergunta, às vezes, eu só coloco o que está sendo falado naquele parágrafo. Então, o objetivo da TCC. Reconstruir as cognições funcionais proporcionando maleabilidade na ocasião da avaliação das situações específicas. E às vezes eu marco aqui, ó, objetivo da TCC. Entendeu? Objetivo, não. Aí tá. Depois ele vai falar do método, de como foi desenvolvido, tal, tal, tal. Não interessa tanto. Aí tá. Depois ele vai falar sobre como o transtorno relacionado à uso de substância é definido, né? Ele vai dizer que é um mal adaptativo, substância, blá, 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 até chegando no final, ele vai dizer como que a TCC é feita para este caso. Então, já é algo interessante também. Eu vou lá, marco. A TCC é feita a partir da conceituação, compreensão do caso, de cada paciente, crenças e padrões de comportamento. Então, eu coloco aqui ao lado. A TCC para a dependência aqui. Sempre identificando o que está sendo falado naquele parágrafo, ou o que aquele parágrafo corresponde. Tá? E como que o terapeuta vai ajudar? Mudança cognitiva. O que é a mudança cognitiva? Modificação do pensamento das crenças, para que assim ocorra uma mudança emocional comportamental duradoura. Então, às vezes, eu marco o conceito de amarelo e sublinho a resposta dele para eu saber que, tá, mudança cognitiva, o que é isso? É esse aqui que está de verde. Já sacaram, né? Aí depois ele diz, o modelo cognitivo parte da ideia, tá, então do que parte o modelo cognitivo? Eu faço uma outra perguntinha. Então, deu para captar? Cada parágrafo você vai se auto-explicando, descobrindo o que fala nele. Como funciona, posso colocar assim, o modelo cognitivo? E parte de quê? Parte de quê? Tem gente que gosta de imprimir e ler e fazer essas anotações que eu estou fazendo por escrito. Gente, não tem problema nenhum. Você não se torna mais evoluído ou menos evoluído por causa disso. Tá? É minha preferência utilizar o arquivo digital, pela questão de economia de papel e porque eu, sinceramente, me dá agonia de ter aquele monte de folha e saber que eu tenho que estudar tudo aquilo. Aqui não, para mim é muito mais tranquilo, eu consigo visualizar, é muito mais organizado para mim. Mas usa aquilo que funciona para você. Se é digitado, use digitado. Se é manual, se é escrever na mão, use escrever na mão. Para mim, eu prefiro assim, porque já está tudo aqui, os arquivos, já está tudo certinho. E aí, eu já consigo também, na hora que eu precisar, só clicar lá e pronto, já achei. Né? Já no papel, mano, todo procurado, não sei o quê. Aqui, ó, gente, até depois, né, na hora que tá tendo alguma atividade, e eu precisar consultar aqui de volta, eu posso aqui diretamente, né? Por exemplo, modelo cognitivo. Modelo cognitivo. Vou direto aqui na caixa, né? Para procurar.
Como eu digitei errado, ele não vai achar, né, gente? Modelo cognitivo. Então, ele vai achar já diretamente. Se eu estiver no artigo impresso, eu não vou achar tão facilmente assim, né, algumas palavras-chave. Eu prefiro o digital. Tá? Então, parte da ideia de que as cognições, comportamentos e sentimentos são influenciados por percepções do mesmo tempo de determinada situação. Daí que se parte do modelo cognitivo. O que mais que ele diz? Entende-se, então, que a forma como o indivíduo interpreta o evento vai determinar o que ela sente. Então, olha só, que interessante. E essa partezinha aqui, eu achei super interessante, eu já coloco ela bem aqui ao lado. Então, às vezes, eu coloco as minhas palavras, às vezes eu pego um pedaço da frase e coloco aqui ao lado, para eu entender que, então é a forma como o indivíduo age ali, né? Interpreta, melhor dizendo, é que vai determinar o modo como ela se sente. E, consequentemente, vai influenciar na dependência desse indivíduo. Aqui, perfeito. Então, continuando. Depois disso, ele diz assim, quais são os dados principais do modelo cognitivo, né? Os dados principais do modelo cognitivo. Então, eu preencho de amarelo e coloco aqui os outros de sublinhar. E aqui eu vou comentar também. Vou colocar aqui ao lado. Máquina de escrever. Evento, eu gosto de colocar assim. Eles formam de tópicozinho. Eu acho que fica mais legal. Melhor visualmente. Então, aqui, dados principais, modelo cognitivo comportamental. Eu enumero eles. Eu coloco lá. Então, às vezes, eu até faço assim, ó, eu conto quantos são. 1, 2, 3, 4. Então, são 4 dados principais. Modelo cognitivo comportamental. E aí eu enumero. Ou coloco só o tracinho também, que faz, tá? Depende da minha motivação na hora, né, gente? Desde que eu consiga visualizar que existem 4 dados principais. Aí segue, vai, né? Aí diz mais lá aqui. Esse modelo é utilizado nas sessões para conceitualizar problemas clínicos e aderir métodos específicos desta abordagem. Aí ele diz mais assim que as sessões servem para quê? Para oportunizar a correção de pensamentos negativos, fortalecer uma visão mais positiva e realista de si mesmo, dos outros e do mundo. Então, como que eu poderia colocar aqui, ó? A sessão na prática. Sessão na prática. TCC. TCC. Para dependência química. Então, nesses parágrafos aqui, nessas frases destacadas, vai estar falando como que funciona a sessão na prática, focando a TCC na dependência química. Continuando, ele diz aqui mais que esse modelo também é chamado de modelo cognitivo de recaída, que foi apresentado por Beck em 1993. Então, eu gosto de marcar essas coisas aqui também, né? Porque às vezes os professores gostam de pôr em pronto. Ao invés de colocar o nome normal, coloca o nome, que é o segundo nome, né? Daquela teoria ou daquela abordagem. Então, coloca assim, ó. Modelo cognitivo igual, entendeu? Para eu saber que é a mesma coisa. E por quem foi apresentado, né? Qual autor que fala sobre isso. Aí diminui aqui na mãozinha e aumenta embaixo. Aí, como que ele acontece? Situação em estímulo, crenças centrais sobre os drogas, pensamento automático, fissura, que é o craving, desses perdicídios, plano de ação e uso continuado de recaída. Então, eu coloco sublinhado para saber como é que isso acontece. Depois disso, lá no final, ele diz que a partir daí, desencadeando crenças facilitadoras,
Tá, aqui ele vai falar como é que acontece, né? Todo esse modelo cognitivo e o que acontece no final. Por causa da aflição das crenças facilitadoras, o indivíduo planeja vai até a droga iniciando seu uso. O sujeito tem vontade de continuar o uso, mas consistentemente fracassa de corpo se nasce uma situação contraditória. Se desconforto psicoativa crenças disfuncionais e o sujeito dá continuidade ao uso da substância. Isso aqui, gente, é a mesma coisa dos hormônios, mas é semelhante ao que acontece com a gente. A gente tem gatilho, estímulo, né? E vamos ter a resposta. O usuário também vai ter situações semelhantes. E aí ele sente o fracasso e a culpa por estar sentindo aquela vontade novamente, aquelas crenças, aqueles pensamentos do uso, da vontade de utilizar, vem, e aí ele acaba utilizando. Então, um ciclo vicioso, né? Aí tá. Ele vai continuar aqui, seguindo. E ele diz aqui mais à frente que as crenças aditivas mudam de indivíduo para indivíduo e conforme de drogas escolhidas. Então, é importante ressaltar isso. Se ele está falando de dependência química, tem alguma diferença de uma pessoa para outra? Claro que vai ter. E tem outro tipo de diferença também. As crenças variam de uma pessoa para outra e também de acordo com o tipo de droga, não é só a questão do indivíduo. Então, as crenças também mudam. Então, ó, como é talvez eu colocaria aqui, ó, pegaria, não só marcaria, mas também pegaria, copiaria e colaria aqui do lado. A mesma frase. Não, mas não é repetitivo, exatamente. A ideia é você repetir, às vezes com as mesmas palavras, às vezes com as suas próprias palavras, para que internalize o que está sendo dito aqui naquele trecho, para que você possa entender de fato cada parágrafo e conectar com todo o capítulo, com todo o livro, com todo o artigo. Aí ele vai dizer que essas estão à procura de prazer, alívio, desconforto, solução de problemas, tal. Aí ele vai dizer que os modelos mais utilizados é o modelo cognitivo de abuso de substância, modelo de estágio de mudança, modelo de prevenção de recaídas. Então, eu posso marcar e colocar aqui, ó, modelos mais utilizados. Utilizados no tratamento de dependência. E aí, parte desse modelo são feitos o quê? Intervenções, serviço de motivação breve, treinamento de habilidades sociais, treinamento de relaxamento, treinamento de autocontrole, da assertividade, manejo de estresse, depressão, ansiedade, estruturação cognitiva, identificação de situações de alto risco. Então, tudo isso acontece nesse modelo, então eu sublinho, é o que acontece no modelo. Aí depois ele vai seguir para as técnicas cognitivas comportamentais e vai falar como que ela é compreendida, né, tá? E eu peguei aqui mais para frente. Ó. Em meio às técnicas mais pregadas, destaque-se a psicoeducação. Técnicas mais pregadas, destaque-se a psicoeducação. Aí na qual, e como que ela acontece? Comunicação de informações acerca dos problemas dos pacientes, esclarecendo de acordo com o ponto de vista da psicopatologia. Ou seja, é ensinar o paciente informações sobre aquela patologia que ele está tendo. É também falar, informar ele sobre os dados, diagnóstico, a causa, funcionamento, tratamento mais aconselhado, as possíveis consequências daquela doença. Compete ainda, nesse caso, o esclarecimento de informações escassas e distorcidas, que às vezes a pessoa tem uma ideia distorcida da dependência química. Acho que é falta de Deus, né? Acho que é qualquer outra coisa, menos que realmente é. E aí, vem o terapeuta, o psicólogo, para poder esclarecer essas informações distorcidas ou até mesmo a falta dessas informações. Depois ele vai seguir dizendo sobre a identificação, né? A identificação da patologia aí vai ser uma outra técnica, que é o terapeuta, até mesmo o paciente, poderá estimular questionamentos e pensamento automático, tá? PA é o pensamento automático. Então, você pode botar aqui, PA igual pensamento automático. Que é devido a essas crenças que surgem na pessoa para poder ter determinado comportamento. Isso acontece com todo mundo para ter qualquer tipo de comportamento, né? Só na dependência aqui. Tá. A identificação de PA é outra técnica que o terapeuta utiliza, e que poderá o paciente estimular questionamentos de acordo com o que está passando pela cabeça, o paciente tem momento que a situação significou, assim como ele da forte tendência a retornar com o uso das drogas através da modificação do humor. A técnica do pensamento automático, depois de identificar
O PA, o terapeuta auxilia o paciente a ponderar a veracidade e a consequência de tal pensamento. É assim que vai funcionar. Então, nesse momento, olha só o que vai acontecer. O paciente vai ser instruído a avaliar de 0 a 10 quanto ele acredita naquele momento, depois também, questionar se aquele pensamento é realmente verdadeiro. Isso aqui também é muito bom para a ansiedade. Né? Tem muitos pensamentos catastróficos que a gente tem quando tem ansiedade relacionado a pensamentos automáticos que muitas vezes não são verdade. Então, você não é aquilo que você pensa. Né? Não é. Então, o paciente é instruído a avaliar de 0 a 10. Então, ó, como que ocorre a técnica PA. Né? Primeiro, questionamento socrático. Aqui você tinha que ter estudado um pouquinho sobre Sócrates, né? A questão da maiêutica, a questão de perguntas que levam a outras perguntas. Né? Ele nunca respondia a pergunta somente com a resposta. Né? Uma sua pergunta, ele trazia outra pergunta que fazia você mesmo chegar às suas próprias respostas. O terapeuta questiona o paciente sobre a veracidade reais, a favor e contra, e busca indagar se há outro esclarecimento ou hipótese para esse pensamento. Olha só, sempre procurando uma outra alternativa possível para aquilo. Dessa maneira, se o PA for verdadeiro, aí se o PA for verdadeiro, o terapeuta deve perguntar ao paciente o que poderia acontecer de pior e qual seria a consequência mais provável, se for verdadeiro. Mas na maioria das vezes nunca é verdadeiro. Tá? Mas se for, tem que ter esse tipo de pensamento. Se, aí você coloca, se o PA for verdadeiro, fazer. Aí, cabe ressaltar que, até o questionamento socrático, não são todas as perguntas que são realizadas para todos os pacientes. Muitas vezes precisam ser reformuladas ou ajustadas de acordo com o PA específico. Então, olha só. Aí eu poderia colocar aqui, ó, é importante adaptar, né? Reformular ou ajustar a técnica do questionamento socrático de acordo com os pacientes. Né? Porque nem sempre uma forma que você pergunta para o paciente vai dar certo com outros. Isso é bem na prática. Também depende da circunstância e tudo mais. Né? Com isso, deve ser analisado novamente quanto o paciente ainda acredita no PA, utilizando de novo a escala de 0 a 10. Então, de novo, volto para a questão do 0 a 10. A técnica registra diário também de pensamentos disfuncionais. Então, eu coloco aqui, ó. Vou marcar, porque é outra técnica que eu vou colocar aqui do lado. Técnica do registro diário de pensamentos disfuncionais. Para que a pessoa tem que fazer isso? Ela tomar consciência da quantidade de pensamentos disfuncionais, ou seja, distorcidos, às vezes nem sempre errados, às vezes são até verdadeiros, né, sobre o transtorno da dependência de álcool, mas às vezes são pensamentos que estão trazendo algum tipo de disfunção para o corpo dela, para a mente dela, algum tipo de prejuízo, está deixando algo ali fora do lugar. Então, nessa técnica, o terapeuta vai auxiliar o paciente através do exercício de registrar os pensamentos disfuncionais durante o dia, sobretudo do vigente desconforto psicológico. O preenchimento do exercício do registro RPD como tarefa de casa contribui para quê? Para que a pessoa continue tomando consciência dos seus próprios pensamentos, né? Possibilitando também ao próprio terapeuta ter depois uma visão do que aconteceu entre as sessões, né? Tem um intervalo entre uma sessão e outra. O que aconteceu com esse paciente? Então, a identificação de crenças sobre as drogas, também sobre a fissura, como as crenças intermediárias centrais da dependente, poderão ser reconhecidas pelo manejo das mesmas técnicas. Deste modo, observe-se a ocorrência de uma crença por meio de um pensamento automático, usando a técnica da seta descendente, através de pensamento automático, então de localizar um assunto comum, pensando uma hipótese do paciente, aplicando inventário de crenças sobre o consumo de drogas e a fissura. A análise e alteração de crenças consiste em quê? Nas crenças centrais e intermediárias, que foram identificadas, as quais estão, na maioria das vezes, associadas com a comorbidade abordada pelo paciente, com o objetivo que seja obtida uma melhora mais contínua. As crenças identificadas aditivas consistem em antecipatórias de um alívio ou permissivas, na qual devem ser alteradas e reforçadas
As crenças de controle. As crenças de controle. Para isso, pode-se utilizar o questionário socrático, o experimento comportamental, a dramatização, o exame das vantagens e desvantagens de acreditar na crença. Estão sempre trazendo a consciência para a pessoa. Então, aqui, ó, eu posso colocar técnica da seta ascendente. Olha lá. Crenças centrais intermediárias. E aqui, crenças aditivas. Depois vamos para a prevenção de recaídas. Nós vamos ver ali que a prevenção de recaída foi criada por quê? Por Alan Marlar, no período de 1980, na qual pode ser acentuada como fluxograma de autogestão, que procura instigar a prática da manutenção do procedimento da mudança. Então, é a prática da manutenção do procedimento da mudança. Na amostra de prevenção de recaídas, foram os ativos seus maus costumes, na qual poderão ser alterados, tal. Aqui que eu tinha marcado, marquei lá na frente. Mediante esse pressuposto, o destaque principal da prevenção de recaídas, olha só, pega aqui o principal, sustentar a modificação de costumes, precipitando as circunstâncias de risco e buscando agilidade. Então, esse é o foco, o objetivo, né? Eu coloco aqui, ó, objetivo da prevenção de recaídas. Eu não preciso marcar tudo, eu marco só o que realmente é essencial ali daquele parágrafo, daquele texto. Aí, ele diz mais que possibilita o adiantamento da consciência e a alternativa do paciente diante do problema, desenvolvendo capacidade de encarar, aumentar a confiança, domínio, autoeficácia em suas histórias. Então, toda vez que está trazendo a consciência para a pessoa, ela tem possibilidade de ter decisão, não vai ser mais algo automático. Teve estímulo, vou fazer, vou utilizar a droga. Não, ela vai conseguir decidir, ela vai se autogerir, autogestão. E isso são técnicas que também são utilizados com relação à autossabotagem, que é você agir contra si mesmo. A dependência química também é um tipo de autossabotagem, só que um pouco mais além, né? Outro nível. E quando você vai trazendo isso à consciência, se torna muito mais fácil. Na hora que vem a situação novamente, você não vai agir de qualquer jeito, você não vai agir no automático, você vai agir pensando nas possíveis consequências de você tomar determinada decisão ou não. Você seguir em frente ou não. E ter alternativas, que é o melhor de tudo, é você ter alternativas. Se antes a sua única forma era achar de que não, só ia no automático, só achava que só tinha aquele jeito de resolver, não. Agora você vai pensar um pouquinho mais e vai encontrar alternativas, outras formas de resolver o mesmo problema, a mesma situação. Ou de enfrentar ela, né? Aí, o que diz mais? Como que acontece esse tratamento? O terapeuta ajuda o paciente a ter responsabilidade por seus comportamentos. Então, aumenta o poder de decisão. Então, eu poderia inferir aqui, ó. Terapeuta, né? Ajuda o paciente a ter responsabilidade dos seus comportamentos. Aqui, ó, poder de decisão. O terapeuta também, né, se torna o norte, tal. Aí diz aqui, os fundamentais embasamentos dessa modalidade são. Aí vai lá, consciência do problema, eu marco esse aqui de amarelinho. Aí ele vai ter que ver o treinamento de habilidades, eu marco aqui de amarelinho. C, modificação do estilo de vida. Eu não vou marcar tudo, eu vou marcar só os tópicos. E aí, o que eu faço? Pega aqui, ó, os fundamentais embasamentos dessa modalidade são. De coisa aberta. Olha aqui, ó. Coloca aqui. Conscientização do problema. Eu coloco lá B. Treinamento de habilidades. Com a mãozinha, né? Treinamento de habilidades. E C. C aqui. Modificações no estilo de vida.
Eu gosto sempre de deixar meio que enumerado para facilitar para mim a visualização de que está falando. Ah, tá, os fundamentais embasamentos são esses aqui. Entendeu? É mais fácil para poder lembrar. E depois, considerações finais. Introdução do paciente, independente de tratamento psicológico essenciais, sua interação, de modo que a abordagem cognitiva comportamental, tá. Aí ele diz lá, conclui, né, tudo aquilo que já foi dito antes, que a terapia vai ter como foco o quê? As representações de consumo e abstinência das drogas, buscando despertar os dependentes químicos, a condição para que o mesmo se previna situações que levem a reincidir no consumo de substâncias químicas que levam à dependência. Logo, nós temos também as principais técnicas utilizadas, que, como visto no artigo, são a identificação de pensamentos automáticos. Então, eu coloco aqui, ó, principais técnicas utilizadas. Identificação de pensamentos automáticos, o registro diário de pensamentos disfuncionais, questionamento socrático, tudo isso já foi visto lá atrás. Então, aqui, ó, só fechando. A identificação de alto risco, a entrevista motivacional, treinamento de habilidades sociais, treinamento de relaxamento, treinamento de autocontrole de assertividade, treinamento de estresse, depressão, tudo isso tem lá no parágrafo que a gente viu lá em cima. E aqui terminou com as referências. Então, esse foi o estudo desse artigo. Como é que eu faço agora? Eu retornaria, não mais relendo o artigo em si, mas olhando o que eu escrevi nas partezinhas vermelhas. Como a dependência química é identificada? Ah, tá. Já sei, é identificada mundialmente sobre os transtornos psiquiátricos como sendo uma doença crônica que após sobre o sujeito durante toda a sua vida, mas que se tratava pode ser controlada. Ah, tá. Por que a terapia cognitivo comportamental é utilizada para tratamento de dependência química? Porque ela se baseia em algumas coisas que são a análise de alteração de pensamentos automáticos, crenças distorcidas que provocam emoções e comportamentos funcionais que logo acarretam a dependência química. Então, por isso é uma das mais utilizadas e mais assertivas. E assim sucessivamente, eu vou voltando, me auto-respondendo aquilo que eu acabei de estudar. E claro, depois disso, você pode fazer a revisão. Se você só estuda só uma vez, provavelmente não vai captar isso na sua cabeça. E uma das melhores formas também é você ensinar isso para alguém, como eu estou fazendo aqui com vocês. Esse vídeo aqui não é à toa. Estou explicando também o conteúdo, não só explicando você como estudar, mas também explicando o conteúdo, para que assim eu possa internalizar isso mais facilmente, aprender melhor. Para mais dicas como essa, me siga aí no canal. Na descrição você também tem o link do meu Instagram, tanto do meu Instagram Fernanda M. Souza, que eu falo também de psicologia e falo lá sobre autoestima e relacionamentos amorosos. E também você pode me seguir no Química do Bem. Até a próxima.